O ex-presidente Lula cumpriu a agenda no Paraná neste fim de semana. Lula retorna ao estado pela primeira vez desde que deixou a superintendência da Polícia Federal em Curitiba após 508 dias preso por condenação por corrupção e lavagem de dinheiro em processos da Operação Lava Jato. Líder nas pesquisas de intenção de voto à presidência da República, o petista discursou em um assentamento do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Antes, durante a filiação do ex-governador Roberto Requião ao PT, Lula criticou a atual política de privatização do governo federal e disse que a Petrobras vai voltar a ser do povo. Mais informações agora com o repórter Leandro Magalhães, ao vivo de Brasília. Boa tarde, Leandro. Oi, Daniel. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Daniel, o ex-presidente Lula disse que, caso seja eleito, não vai privatizar várias empresas, como a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O ex-presidente disse, abre aspas, não vamos privatizar os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, não vamos destruir o BNDES, não vamos privatizar a Eletrobras. Eles têm que saber e nós temos que falar agora o que queremos fazer, porque eu não tenho mais idade para mentir para o povo brasileiro. Fecha aspas. O ex-presidente Lula também visitou um assentamento do Movimento dos Sem Terra, o MST, acompanhado de lideranças do Partido dos Trabalhadores, o PT. Ao discursar, o ex-presidente afirmou que, caso seja eleito, precisa eleger metade do Congresso Nacional e pediu no discurso, se dirigindo ao líder do MST, João Pedro Stedley, que, abre aspas, organize a tropa, porque é preciso eleger muitos deputados e senadores que pensem como a gente, fecha aspas. Lula ainda falou sobre o atual preço dos combustíveis, a política de preço. Ele disse que os reajustes não têm relação com a guerra na Ucrânia. Lembrando que a política de preço da Petrobras, em vigor há 6 anos, atrela o preço dos combustíveis ao preço do barril de petróleo no exterior e ao valor do dólar. Voltamos ao estúdio. Daniel? Obrigado, Leandro. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o economista e professor da FGV, Gessner Oliveira. Gessner, boa tarde. Muito boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Leandro e espectadores da CNN. Gessner, o ex-presidente Lula nega a possibilidade da privatização de estatais no eventual governo dele e também toca em assuntos sensíveis atualmente, que é o caso da Petrobras e do preço dos combustíveis. Qual a sua avaliação sobre as falas do ex-presidente nesse momento de disputa eleitoral, mas ainda com pré-candidatos com nomes ainda não oficializados? Olha, eu acredito que o discurso que tem sido feito, foi mais enfaticamente feito ontem pelo ex-presidente Lula, é mais um discurso de campanha. Ele tem muito pouca substância do ponto de vista de programa de governo. Não acredito que ele realmente pense num programa que representaria um retrocesso enorme. Na verdade, é um discurso de meio século, um século atrás. E em grande parte, não tem muito sentido dizer que o preço dos combustíveis não tem a ver com o conflito da Rússia e da Ucrânia, né? Até a Petrobras, inclusive, com a política de preços, ainda tem defasagem em relação à paridade internacional. Ela diminuiu com o último reajuste, mas ainda tem defasagem. Em relação aos Correios, a Câmara aprovou e está parado no Senado. Aliás, há uma certa semelhança entre o governo Bolsonaro e o ex-presidente Lula, uma vez que o governo também não se empenhou muito para a privatização dos Correios. Esse é um tema que está parado no Senado. Em relação à Eletrobras, o cronograma parece que vai ser levado a cabo antes do novo governo assumir e, de qualquer maneira, depende ainda de uma fase de análise do TCU. Então, eu acredito que, do ponto de vista realmente do que interessa para as privatizações, me parece um discurso muito vazio, na verdade, que é um discurso que, infelizmente, na América Latina e no Brasil ainda pega bem, porque ilude a população, dizendo que a Petrobras é patrimônio do povo, que o Correio são patrimônio do povo, etc., quando, na verdade, o que a população deseja são bons serviços, bons investimentos. Se a gente for lembrar, o segmento que mais teve investimento e que melhorou os serviços foi telecomunicações, né? Se nós quiséssemos estatizar tudo, voltaríamos a um país do orelhão, em um país que você esperava 5 anos para ter um telefone. Leandro?
Obrigado pela participação, pela entrevista aqui na CNN. Professor, a atual política de preços da Petrobras foi criada em julho de 2016, ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, ou seja, do PT. Fontes do atual governo me falaram o seguinte, que o ex-presidente Lula esqueceu esse detalhe, já que há 6 anos a empresa segue o chamado preço por paridade internacional, o tal do PPI. Como é que o senhor avalia essa posição, essa afirmação? Na verdade, exatamente, essa é uma referência que a Petrobras passou a adotar, ela anunciou isso em 2016, como você afirmou muito bem. Isso foi perseguido, na verdade, ela nem sequer perseguiu exatamente a paridade de preços internacional, em muitas fases houve muita defasagem em relação à paridade internacional. Seguir a paridade internacional faz sentido, uma referência básica. Nós tivemos um prejuízo contábil da Petrobras no governo Dilma da ordem de 60 bilhões de reais, justamente porque teve uma política de preços absolutamente artificial, de congelamento de preços, um prejuízo incrível. Agora, há alternativas. Tem alternativas para amortecer essa variação de preços, né? A proposta de fundo de estabilização faz muito sentido. Infelizmente, não se deu a devida importância a essa proposta. Quer dizer, há maneiras de atenuar o aumento de preços dos combustíveis, mas é uma ilusão dizer para a população que não vai ter aumento diante da realidade do quadro internacional. É iludir a população. Obviamente, ninguém gosta de pagar R$7 o litro da gasolina, ou até mais, dependendo das circunstâncias, mas é um fato e precisa ser enfrentado com propostas sólidas e não com discurso. Gessner, petróleo a gente tem, só que não é esse óleo que a gente tira da terra, do fundo do mar, que abastece os carros e caminhões. A gente precisa refinar. Então, manda para fora para isso acontecer. Mas temos refinarias aqui no Brasil. E esse é um assunto também que é discutido pelos pré-candidatos, que é a possível venda das refinarias aqui no país. Na sua avaliação, qual é o caminho mais que pode trazer melhores resultados para o motorista, para o cidadão brasileiro, com relação especificamente às refinarias, para que o produto que a gente tem no Brasil possa ser usado aqui mesmo? Olha, o Brasil deve privatizar as refinarias. Aliás, esse compromisso foi estabelecido entre a Petrobras e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Há um termo um TCC, um acordo de compromisso, no qual uma série de processos que haviam sido abertos, concorrenciais contra a Petrobras, foram suspensos e a Petrobras se comprometeu a cumprir um cronograma de venda das refinarias. É importante haver a venda das refinarias para haver mais concorrência em relação à cadeia do petróleo e gás, assim como é importante que haja mais importação também, para que haja esse tipo de concorrência. E também o transporte dos combustíveis, toda a infraestrutura de transporte precisa ser melhor dividida, ter mais concorrência, mais alternativas, para não permitir que uma empresa monopolista prevaleça. Muitas vezes a polêmica acaba recaindo no tema errado, se é privado, se é estatal. Obviamente é um tema importante, pode ser discutido, etc., mas a grande questão é se há concorrência ou não. Quando há concorrência, há mais alternativas, os preços tendem a baixar e os serviços tendem a melhorar. Esse é o ponto que, infelizmente, muitas vezes é esquecido no debate político. Leandro? Professor, eu vou tocar em um assunto que é discutido por vários economistas, a questão da privatização, mas também do inchaço da máquina pública do governo federal. Ora, o governo fala, até a própria equipe econômica diz o seguinte, que o governo não cria emprego, o governo tem que proporcionar para as empresas abrirem vagas de emprego. Para isso, a gente consegue identificar alguns pontos coerentes do governo.
que é tentar fazer uma reforma administrativa com dificuldade no Congresso Nacional, é claro, agora, próximo das eleições, é tentar enxugar a máquina para poder o Estado gastar menos. A gente viu que lá atrás o Brasil conseguiu fechar com rombos, né, déficit nas contas públicas. O ex-presidente, o atual candidato do PT, o ex-presidente Lula, ele falou em revogação da reforma trabalhista. A gente sabe que também a dívida pública não nasceu com o presidente Bolsonaro, nem com o ex-presidente Dilma, nem Lula, nem Temer, mas cada um tem responsabilidade. Como é que o senhor analisa esse discurso do ex-presidente Lula em relação a não privatizar? Ou seja, é continuar inchando a máquina ainda mais, na sua avaliação, ou não? Olha, infelizmente, se a máquina pública brasileira não for racionalizada, realmente não for, se não houver uma reforma administrativa profunda, racionalizando recursos, extinguindo órgãos que não fazem o menor sentido, diminuindo o empreguismo, obviamente o custo dessa máquina é enorme. Então, em vez da gente gastar dinheiro com coisas essenciais, o investimento público está num nível mínimo, um recorde mínimo, que é o investimento público em infraestrutura básica, infraestrutura social. Em vez de fazer esse tipo de gasto, acaba tendo uma folha de salário excessiva, com pessoas que têm uma produtividade baixíssima. Eu não quero aqui dizer que são todos os funcionários públicos, mas é sabido que vários órgãos têm uma produtividade baixíssima e uma parcela muito grande do funcionalismo não faz nada. Essa é que é a verdade. Então, é realmente necessário essa reforma administrativa. Aquela que o governo Bolsonaro propôs é muito modesta, modestíssima, e mesmo assim não está caminhando. Eu acho que o foco deveria ser no enxugamento da máquina pública. O fato das privatizações não andarem preocupa. E, na verdade, nisso o presidente Bolsonaro também foi contra a privatização do Banco do Brasil, não deu prioridade à privatização dos Correios e várias outras. E o que acontece? Por exemplo, no caso da Eletrobras, há muitos anos que há um investimento inferior àquele que seria necessário. Nós só não temos mais apagões porque, infelizmente, nós temos um problema adicional e mais grave, que não temos crescimento. Então, por isso que ainda não tem apagão, mas a verdade é que o investimento feito pela Eletrobras foi muito aquém daquele que seria necessário. Como fazer mais investimento? Trazendo a iniciativa privada. Nós precisamos menos gasto corrente, com folhas de salário inchadas, e mais investimento. Agora, tem um aspecto positivo, Daniel, Leandro e espectadores da CNN, que são as concessões. De fato, houve um aumento de concessões, de parcerias público-privadas na área do saneamento, houve vários leilões bem-sucedidos na área de aeroportos, de terminais portuários. Isso aumentou essa participação em concessões. Isso é um aspecto positivo, onde aumentou o investimento privado. Mas veja, não basta só aumentar o investimento privado, porque complementar ao investimento privado é preciso haver um aumento do investimento público. E para que isso ocorra, é preciso ter capacidade orçamentária. E nós não temos, nem a União, nem os estados, nem os municípios, na média do país, têm capacidade para fazer os investimentos públicos tão necessários para a população. Em vez disso, a gente fica num discurso do século passado, ou talvez até do século XIX, acerca de privatização e estatização. É lamentável, realmente. Sem dúvida. Voltando aos preços dos combustíveis, Gessner, a gente está tratando de guerra na Ucrânia há quase um mês, pouco mais de 3 semanas. Antes da guerra na Ucrânia começar, a nossa situação com relação à energia, à gasolina, ao diesel, com até a ameaça de paralisação dos caminhoneiros, já era um assunto que a gente tratava bastante aqui no nosso país, inclusive com vários boletins da Petrobras falando da necessidade da política de preços, de defender a política de preços após o presidente Jair Bolsonaro falar sobre a estatal e a política de preços, isso repercutir no mercado. Qual o peso da instabilidade política no pré-guerra também afeta o preço que temos hoje?
Olha, com certeza afeta, porque, como você colocou muito bem, tanto o preço internacional do petróleo já vinha com bastante volatilidade, num patamar que já vinha crescendo, acompanhando a elevação do preço das commodities em geral, mesmo antes da guerra. A guerra acentuou isso de uma maneira espetacular. Então, nós já tínhamos um problema, nós não podíamos fazer uma política de preço só nossa, aqui interna, quer dizer, esquecer o mundo, esquecer a referência internacional. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, uma empresa que precisa ter uma política de preços que seja racional, que ela não pode praticar um preço doméstico muito inferior àquele que a referência dela é internacional. Então, nessas circunstâncias, já havia uma tensão grande. E a ênfase do debate tem que sair do dia a dia, tem que sair do preço da gasolina amanhã, para a gente pensar como que o Brasil pode aproveitar essa situação. Nós já temos uma matriz energética limpa, nós já temos fontes renováveis que não dependem de combustíveis fósseis. Nós precisamos aprofundar isso, aumentar o percentual da energia solar, da energia eólica, da biomassa. Nós temos essas vantagens comparativas. Então, é preciso atenuar as oscilações internacionais e, ao mesmo tempo, apontar o futuro. Quer dizer, em vez de ficar tentando fazer algo que é impossível, que é manter preço de combustível barato, quando no mundo inteiro está caro, nós devemos atenuar, amortecer um pouco essa pressão internacional, que obviamente é difícil, e ao mesmo tempo apontar para o futuro, apontar para as fontes renováveis de energia. Gessner, vou pegar já que estamos falando de política também e falando do discurso do ex-presidente Lula no Paraná, tem uma informação que chega agora, é uma nota do presidente do Congresso Nacional rebatendo o que disse o ex-presidente Lula lá no Paraná sobre o Congresso Nacional. O que disse Rodrigo Pacheco, ele se manifestou por meio de uma nota e disse por que vem essa nota agora. Porque Lula, lá no Paraná, disse que o Congresso atual é o pior Congresso, talvez, da história. E agora, portanto, vem a resposta de Rodrigo Pacheco. Ele disse o seguinte, ele afirmou, abre aspas, que é uma declaração deformada, ofensiva e sem fundamento, fruto do início da disputa eleitoral, que faz com que seja interessante falar mal do parlamento, fecha aspas. O presidente do Senado também listou uma série de trabalhos do Congresso Nacional, entre eles a aprovação das reformas da Previdência, o marco do saneamento e a autonomia do Banco Central. E disse ainda Rodrigo Pacheco que, embora respeite e valorize críticas, é importante que elas sejam verdadeiras e com bons propósitos, uma vez que de discursos oportunistas, segundo Rodrigo Pacheco, em período eleitoral, o Brasil está cansado. Pacheco defendeu ainda a união. Gostaria também da sua análise, Gessner, sobre um pronunciamento num domingo do presidente do Congresso Nacional sobre a fala de Lula. Olha, é natural, né? Porque a fala de Lula em Curitiba foi muito dura, uma crítica muito dura ao Congresso. É natural que o presidente do Congresso se pronuncie a esse respeito. E ele tem razão que o Congresso tem feito, há várias imperfeições, nós temos várias críticas, a classe política no Brasil poderia ser muito mais sensível aos problemas nacionais, mas é preciso reconhecer o valor de muitos dos parlamentares e, em particular, o Congresso, como você mencionou, a partir da manifestação do Rodrigo Pacheco, a reforma da Previdência, eu adicionaria o novo marco das ferrovias, a nova lei de licitações, a nova lei das agências reguladoras, muito importante para ter uma boa regulação, justamente para manter, para garantir o interesse da população com tarifas razoáveis e bons serviços, enfim, há uma série de reformas que foram aprovadas pelo Congresso, eu preciso admitir isso. Eu acho que, não sei se é ingenuidade da minha parte, Daniel, Leandro, mas eu acho que seria muito importante, e o papel de vocês é essencial nesse sentido, de dar mais substância a esse debate eleitoral, para que realmente a gente discuta as questões de fundo. Né? Quais são as propostas concretas? Ninguém gosta de pagar caro
o litro da gasolina. Bom, mas então quais são as propostas concretas para evitar, ou pelo menos para atenuar esse problema? Quais são as propostas concretas para melhorar os investimentos, para aumentar os investimentos em energia elétrica? Não é trazendo o setor privado, não é privatizando, então como que é? Né? Haveria alternativas à privatização dos Correios? Não faz sentido privatizar os Correios? Então, qual que é a alternativa? Eu acho que esse debate franco e com propostas seria muito mais construtivo e realmente esse início da fase eleitoral não traz bons sinais, mas eu tenho certeza que é possível reverter esse quadro. Gessner Oliveira, muito obrigado pelo bate-papo aqui na CNN neste domingo. Que agradeço, Daniel, Leandro e espectadores da CNN. Um ótimo restante de domingo.